aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualice Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve, divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grande amigo Augusto Neto. Salve, salve, galera, muito bem-vindos a mais um episódio do Atualice. Estamos aqui hoje para discutir, como eu sempre digo, um tema importante para a sociedade, para vocês, para nós, para todo mundo. E a gente sempre fala que é um tema polêmico e espinhoso, e hoje a gente caprichou, tá? Hoje, se você tá aí, você já viu. Hoje é polêmico de verdade. Mas, cara, hoje é muito polêmico mesmo. Bom, enfim, antes de mais nada, aqueles recadinhos de sempre, a gente tá, provavelmente quando você estiver vendo esse episódio, provavelmente a gente já deve estar perto de 12 mil, de repente já bateu 12 mil no nosso Instagram, então muito obrigado para quem chegou aí agora e tal. Tem toda uma fileira de mais de uma dezena e meia de episódios aí para trás para você maratonar. Se você já tá aqui há muito tempo, lembre-se que mesmo se você estiver ouvindo a gente no Spotify, é muito importante pra gente também que sejamos vistos, assistidos, que contem as nossas horas lá no YouTube ou aqui no YouTube. Enfim, então se inscreve lá no nosso canal do YouTube, deixa uma curtida nos videozinhos, um emoticonzinho, diz lá o que você gostou, o que você não gostou, porque vai ajudar muito, além das horas assistidas, para o conteúdo ser entregue para mais pessoas. Lembrando sempre, a gente está fazendo isso daqui para cada vez mais conseguir fazer ainda mais conteúdos, tá? A gente está fazendo agora as nossas lives semanais, né? Exatamente. E a gente estava falando, pô, como que seria legal um dia o Atualice poder ali, segunda-feira, live semanal, quinta-feira, episódio da semana com tema. Ia ser top demais. Exatamente. Mas isso daí, ó... E ao vivo. Os episódios ao vivo. ainda podem ser ao vivo. Imagina, isso é top demais. E o que aconteceu agora, antes de eu começar o episódio, ia ser engraçado. Só pra contar pra vocês. Exatamente. Quem tá assistindo em vídeo, quem no Spotify, desculpa, você tá excluído nesse momento. Eu falei, e aí, gente, tudo bem? Aconteceu isso aqui com a minha cadeira na hora da gravação. Aí a gente voltou, mas enfim, não me contive de contar isso pra vocês. Bom, então o YouTube, né, é o nosso foco principal no primeiro momento. Porém, sem dúvida nenhuma, você tá aí no nosso TikTok, no nosso Spotify, no nosso Instagram. Sem tem dúvida o nenhuma, Apoia-se também. Exatamente. Caso você queira colaborar mais diretamente com esse ainda. projeto, temos o Apoia-se, né? Nosso financiamento coletivo, que tá bem devagarzão lá o negócio. Estava até brincando com isso ontem, né? Enfim, a gente tá cheio de piada interna cheio hoje. de piada hoje. Mas, de todo modo, é muito bem-vinda a ajuda, as horas assistidas, sugestões sobre o que fazer. As lives semanais, por exemplo, vieram de sugestões. Então, exatamente. Sem dúvida nenhuma, vai ajudar bastante. Vamos falar do que hoje, Lu? Hoje, como você disse muito bem, o tema é polêmico, espinhoso. Vamos gerar aí... Cabeludo, gente a favor, gente que é contra. Ou seja, não tem como ficar alheio a esse tema. Ou você é a favor ou você é contra. Nós vamos falar hoje sobre a descriminalização das drogas no Brasil. E para isso, claro, nós trouxemos uma especialista sobre o tema, provavelmente a maior especialista que nós temos no país sobre esse tema, e que vai falar pra gente brilhantemente sobre esse assunto. Mas antes de eu falar... Tu joga uma pressão na convidada que, porra... Eu sempre faço isso. Mas vai, manda ver. Mas, antes de falar o nome, tem uma leitura aí... leitura da bio, né? Da apresentação da convidada. convidada. Como sempre, aqueles textos longos que a gente, traz sempre pessoas muito que a gente não chama aqui. ninguém, pessoas mais ou menos pra esse programa. Não chama um transeunte ali no shopping pra falar sobre os assuntos. Então, vamos lá. A nossa convidada de hoje é formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então é egressa da UERJ, como nós também. É mestre em Direito da Cidade pela UERJ e doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, pela USP. Professora licenciada da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é atualmente vereadora pelo Rio de Janeiro, pelo PSOL, desde 2023, onde no mandato compõe as comissões de Educação e da Mulher. Ela foi companheira de chapa na eleição de 2016 à Prefeitura do Rio de Janeiro, na chapa do Marcelo Freixo, onde eles alcançaram juntos o segundo turno e tiveram mais de 40% dos votos contra o eleito prefeito Marcelo Crivella. Suas principais pautas na Câmara Municipal são o feminismo, o direito das mulheres à cidade e, na pauta da educação, defende uma escola pública, laica, gratuita, democrática, inclusiva, socialmente referenciada e com trabalhadores respeitados e valorizados. Gostamos, né? É verdade. Com vocês, Luciana Bater. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Estou super feliz de poder estar falando desses temas tão provocativos, eu diria, né? A gente falar aqui de drogas e falar todo esse debate que está aí quente no Brasil também.
É muito bom. E eu queria agradecer vocês pelo convite para estar aqui hoje. A gente agradece. A gente que agradece a disponibilidade, né? Que isso, estamos até um pouco nervosos para falar contigo. Sem dúvida. Sobre o tema, a gente tem um tema que é bem complicado para muitas pessoas, né? É uma coisa que enfrenta muitos conservadorismos, muitos tabus. Por exemplo, eu, que sou uma pessoa que me coloco totalmente no campo progressista, é um tema que, assim, eu preciso de argumentos muito bons. Eu tenho, por exemplo, mais de um, inclusive, histórico familiar, com questão de droga e tal. E, assim, tem muito tabu. Seja por religião, por qualquer coisa assim, né? E a gente queria saber a que você atribui isso, né? Esses tabus todos e tudo mais. E se puder, aproveitando sobre isso e falar o quão abrangente é esse tema, né? Que às vezes a gente fala que é uma coisa... é um tema civil, mas ao mesmo tempo é de saúde, é de segurança, é de um monte de coisa, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre pra gente. Eu acho que, sim, pensar na dificuldade, às vezes a gente falar desse tema, vem da própria construção histórica desse discurso proibicionista, né? Que atende a interesses internacionais. Se a gente for pegar todo o histórico dos tratados, que primeiro indicaram a criminalização, depois os países criminalizaram internamente, a gente vai ver que tinha uma política deliberada de, por exemplo, não criminalizar o álcool e criminalizar outras substâncias. E, acima de tudo, uma política racista também, porque você vai ver que na hora da escolha internacional dos psicoativos que seriam criminalizados, os que não seriam, a lógica era de controle social sobre as minorias. Então, a gente vai ver, nos Estados Unidos, eram os mexicanos em relação ao uso da maconha, eram os chineses em relação ao uso do ópio. E se a gente for olhar na história do Brasil, a criminalização do usuário e do tráfico de maconha era perseguir os africanos escravizados, que naquele momento eram vistos como tendo o hábito de usar a maconha. Então, a gente vê que foi uma construção não de uma política científica que pudesse ter baseado em efetivamente perigos ou riscos à saúde. Apesar de ela ser vendida como algo que a criminalização protege a saúde. Bom, não protege. Então, vem dessa necessidade de controle social. É por isso que depois tem que dialogar sobre segurança pública. Jamais vai dar certo na segurança pública algo que não tem capacidade de proteger ninguém, que é essa criminalização, né, das drogas. Então, eu acho que o tabu vem daí, dessa construção histórica que precisava criar, algo que não fosse concreto de motivação, mas sim um pânico moral, um pânico social. E eles conseguiram, infelizmente. A gente tem visto que o STF está discutindo agora projetos de descriminalização da maconha, né, principalmente. E todo um debate sobre isso tem sido feito na sociedade, muita gente fala uma coisa ou outra. Você poderia explicar pra gente o que está sendo discutido lá, de fato, assim, a diferença entre, é porte, é uso, é legalização ou descriminalização? Como é que fica o comércio? A gente ouve muito isso. Vai descriminalizar, beleza, mas aí você vai plantar em casa, você vai comprar onde? O que está sendo debatido mesmo, assim, pra galera que está assistindo? Acho que é importante entender. Só dando um toque antes de ela responder. Já recebi uma caixinha de perguntas hoje de manhã, mas eu já tinha fechado quais que iam trazer. Sim. Da Ana, que foi filha do Rodrigo, que esteve aqui com a gente falando sobre a Amazônia. E ela perguntou exatamente isso, a diferença, né? Então já fica contemplada a resposta para ela. Não conseguem compreender o que realmente está sendo discutido, o que vai ser aprovado lá. Importante essa pergunta. Esse recurso é um recurso extraordinário que chega de uma pessoa, de um preso, que foi descoberto na cela dele, dentro de um presídio, uma pequena quantidade de maconha. E aí ele já era reincidente e a Defensoria Pública que assistia ele resolveu ir até o STF alegando a inconstitucionalidade da criminalização do usuário. Esse caso concreto ele respondia pelo artigo 28, que é o artigo pelo qual os usuários de substâncias ilícitas respondem. E que tem uma pena muito menor, mas mesmo assim a argumentação toda é feita se é constitucional a criminalização do usuário. Então, aí você pode perguntar, mas qual é o alcance desse artigo 28? Esse artigo 28 diz portar, ter em sua mão. Então, o consumir em si não é crime, mas sim o portar, ou você estar na sua posse, transportar, etc., para fins de consumo pessoal. Então, tem essa diferença, o 28 da Lei de Drogas trata de quando o porte para seu uso. Então, o Supremo só debate essa questão específica referente a aquele cidadão que estava na posse de maconha no presídio e foi flagrado e virou o processo. O debate foi colocado inicialmente em relação a todas as drogas, mas acabou que, até agora, o que está prevalecendo é a posição só da descriminalização do usuário que seja flagrado, portanto, maconha.
Então, não está em jogo a legalização das drogas, nem da maconha. Mas não deixa de ser um primeiro passo. Então, o que a gente tem é, por exemplo, hoje, se o Supremo resolver descriminalizar, dizer, não, esse artigo aqui de lei é incondicional, então deixa de ser crime. Aí isso levaria a um outro debate, ou seja, a nossa luta tem a ver também com outro debate do STF que a gente vai falar depois, que tem a ver com a lógica de a legalização precisa ter uma lei no parlamento para poder indicar como é que vai ser, onde é que vai poder comprar. A gente tem experiências internacionais que podem servir de base. O STF não pode fazer, tipo... Não pode. Tem que ser no parlamento, no Congresso. Tem que ser no parlamento. Agora, o que o STF pode fazer, isso possivelmente que ele já está indicando que vai fazer, é estabelecer critérios objetivos para definir quando que seria o artigo 28, ou seja, quando que uma pessoa seria o usuário. Justamente para não confundir com o traficante, que tem pena muito mais alta, e você ter esse controle judicial em relação ao alcance do que se está descriminalizando e para também não prejudicar ou não levar a polícia, por exemplo, a começar a prender todo mundo por tráfico, porque não tem mais o crime do usuário. Sim. Então, é esse detalhe que tem que... Né? Acho que um ponto muito importante é a gente conseguir sintetizar, assim, para quem não manja nada sobre o assunto, a diferença clara entre legalização e descriminalização do porte, né? E aí, melhor você falar do que eu. Mas, então, assim, as pessoas confundem muito isso, né? Não, é importantíssimo. Descriminalizar é deixar de ser crime. Retirar da lei criminal. Legalizar é um processo que envolve você estabelecer numa legislação como vai se dar aquela produção, a venda. Então, a legalização é um processo muito mais amplo e muito mais detalhado. Vai ter que dizer onde é que pode vender, quem pode vender, como é que vai ser a questão de licença, etc. Então, legalizar é tornar legal nesse sentido, não propriamente deixar de ser crime, ou não só deixar de ser crime é um primeiro passo. A polícia não pode mais prender. Mas se a gente descriminalizar e não legalizar, vai ficar um vazio. Na verdade, ninguém pode ser preso, mas aí o parlamento vai ser obrigado a regulamentar de alguma maneira. Porque se você descriminaliza, as pessoas podem começar a vender na rua, por exemplo, sem serem presas. Mas o que a gente defende é que descriminalize para que se possa pensar num formato, num modelo que possa servir para, inclusive, a verdadeira proteção da saúde pública também, né? Que se a gente não vai... Né, a gente tem todo um controle da fiscalização que a gente entende que tem que ter e também tem que tributar. Esse é um outro questão importante. Se a gente legaliza, o Estado vai poder cobrar tributos também. E a gente acha que isso é importante numa legalização para você poder também, o Estado, poder ter todo um preparo, inclusive para fortalecer o serviço de saúde a partir da taxação, por exemplo, dessa nova substância, dessa nova mercadoria que vai acabar sendo colocada. Mas eu defendo que a gente legalize a partir de uma lógica da associação, da permissão do autocultivo, e não para se tornar mais um mercado capitalista daqueles como é a indústria do álcool, a indústria do tabaco. Então aí é um outro debate. Como vai legalizar? Isso tem muitas coisas para... E tem uma coisa que eu queria te ouvir também sobre, assim, no sentido bem elucidativo mesmo, para quem não entende nada sobre o assunto. A gente sempre fala sobre isso, né? Sobre democratizar para pessoas acesso, que né? Ou tem tabu no assunto, ou não entendem mesmo sobre o assunto e tal, para entender de forma bem objetiva. Sobre o uso medicinal, que me chama muita atenção. As pessoas às vezes trazem uma pauta moral, uma pauta religiosa, uma pauta de qualquer origem contra o tema, mas, inclusive, contra o uso medicinal, de medicamentos sobre isso. Então, queria te ouvir sobre... Né? Não, sim, mas ouvir sobre a importância disso. Né? Não, lá na Câmara Municipal, eu tive que fazer um debate com um vereador que é médico, que ele teimou que não existia cannabis medicinal, que só existia o tal do canabidiol. Há muito desconhecimento, essa aqui é a verdade. Mas eu acho importante esclarecer, nunca na lei brasileira foi criminalizado o uso medicinal, nem nos tratados internacionais. O que você tem é uma lei penal que depende de uma autorização. Então, para você ser autorizado a usar o medicamento, você precisa ter alguma autoridade estabelecendo os critérios. Só que, na verdade, no Brasil nunca fez isso. Então, por conta do tabu, por conta do preconceito, por conta do proibicionismo, a situação hoje é que nunca se conseguiu nem incentivar pesquisas. Então, hoje, as pessoas começaram a descobrir, a partir dos Estados Unidos, a partir das pesquisas em Israel, que é um país muito importante na história da cannabis medicinal, os primeiros especialistas foi um israelense chamado Machulam, que ele descobriu o sistema endocannabinoide, que foi o que permitiu o avanço da parte de medicamentos, inclusive. Então, hoje, o que a gente tem é uma situação que
precisa ser regulamentado, e aí eu tive em Brasília participando de um debate também que incluiu a Anvisa, incluiu o Ministério da Saúde, que eles precisam criar quem cultiva ou quem produz o remédio para vender ou quem cultiva para uso próprio, precisa ter um lugar que ele possa pedir autorização para aquela... De forma menos burocrática. Exatamente. Não, ainda que seja burocrático, ele precisa ter um lugar. Hoje não tem nenhum lugar. Não tem nada, né? Aí vai todo mundo para a justiça. Aí o Poder Judiciário que autoriza. E a gente acha que essa é uma situação muito frágil. Agora, tem um dado interessante. Se o Supremo descriminalizar a maconha, a pessoa vai poder, sim, cultivar para uso próprio. Isso automaticamente vai entrar, porque está no mesmo tipo penal e o tribunal vai se debruçar sobre isso. O que não aconteceria no caso de empresa ou produção em massa. Mas, uma vez descriminalizada a posse, que está no artigo 28, o parágrafo 1º também está incluído nesse debate. Então, a gente também vai ter a descriminalização do autocultivo. Eu queria te ouvir, por gentileza, sobre, assim, aproveitando a sua expertise no assunto, né, e também a sua expertise na área do direito. O direito internacional comparado é sempre uma busca interessante, né, para a gente tomar luz, né? Não é que a gente vá sempre copiar o país dos outros, mas a gente já tem como olhar o que deu certo, o que deu errado. Eu acho que é uma baliza importante. E a gente sempre ouve muito sobre o caso do Canadá, o caso do Uruguai, o caso de Portugal. Então você consegue fazer um apanhado sobre, não, eles tiveram tais experiências, é assim. Deu certo em tal lugar, ali não deu tão quais certo. Foram os resultados, né? Seria importante. Qual seria o ideal para você também? Então, eu vou começar por aí. Eu acho que não tem modelo ideal. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem que estudar esses modelos internacionais, vou falar um pouquinho sobre eles, mas a gente precisa pensar no nosso modelo, adaptado à nossa realidade. Em especial, eu entendo que tem que ter um modelo que envolva reparação para as populações, especialmente a população favelada e negra, que ao longo desses anos de proibição foi diretamente afetado por uma política de insegurança pública e uma política proibicionista. Mas, assim, experiências europeias, a Europa tem uma legislação muito mais flexível em relação ao usuário. Portugal já descriminalizou o usuário desde 2001 e não aconteceu o pavor que às vezes as pessoas falam. Não, descriminalizou e todo mundo correu para consumir droga. Não ocorreu isso. Muito pelo contrário. Você ampliou o acesso a tratamento, porque as pessoas se sentiam menos estigmatizadas, quando é ilícito, você tem esse estigma, e você teve uma redução do consumo entre os jovens. Engraçado. O debate que eles fazem, o que era proibido atraía mais, aí no momento que você tem mais conversa, você consegue ter uma política de prevenção também, porque sendo ilícito é mais difícil você trabalhar na perspectiva da prevenção. Então, você tem campanhas hoje importantes, alertando, orientando todo o nosso público, né? Em especial a juventude, que precisa ser bem informada também, para não ter um uso abusivo, para evitar o consumo na adolescência. Você tem várias medidas de prevenção. E na Espanha também foi descriminalizado, e você tem as experiências mais avançadas hoje de legalização, aí não é só a descriminalização, é no Uruguai, nosso vizinho Uruguai, e no Canadá, em níveis nacional. O Uruguai já não criminalizava o usuário há muito tempo. Aliás, lá que vende em farmácia até, né? Hoje vende em farmácia e tem tanto medicinal como recreativo, tem clubes canábicos, você pode cultivar no seu quintal. E no Canadá também foi um nível nacional. O Canadá é muito mais burocratizado até do que o Uruguai. Mas o que chama muita atenção, você fala de experiências internacionais, para mim o que chama muita atenção é a gente olhar para os Estados Unidos, o berço do proibicionismo. Foi o tio Sam lá que criou toda essa política proibicionista. E hoje mais de 15 estados norte-americanos já legalizaram a cannabis. Ou seja, já tem vendas e na parte medicinal, então, eles exportam para o Brasil. Hoje, o Brasil, como a gente não tem essa regulamentação do uso medicinal aqui, as opções que você tem hoje é importar remédio e pagar caro em dólar dos Estados Unidos, que foi o país que, em última análise, criou esse sistema de proibição que a gente tem hoje, que o Brasil copiou. Então, é uma contradição a gente não avançar nessa pauta. Tem muito a que se estudar. Talvez seja um modelo mais próximo do Uruguai, que é um modelo que tem muito controle do Estado. Eu defendo que tenha um controle do Estado. O ideal, eu acho, seria uma empresa pública para poder fazer... para não ter essa questão do lucro, para a gente conseguir ter uma legalização que possa ser mais democrática e não se tornar um negócio. Eu li uma vez que nos Estados Unidos a opinião pública a respeito do tema era majoritariamente contrária até a liberalização, e quando a liberalização foi avançando e alguns tabus foram caindo, hoje em dia
a maior parte dos respondentes a pesquisas e tal se diz a favor ou neutro sobre o tema. Procede? Isso é bem interessante, porque faz maior sentido, né? Tudo que é tabu, que é desconhecido, a gente acaba, de alguma forma, tendo medo. E aí, nos mais conservadores, então, isso cria um drama, né? Uma noia muito grande. Mas, na verdade, as experiências de descriminalização mostraram um equilíbrio e mostraram também a questão do controle. Porque, veja bem, se você tem um garoto comprando numa boca de fumo com 17 anos, ninguém vai pedir a carteira dele na boca de fumo. Mas se você tem um sistema também que você tem locais legalizados, por exemplo, você pode proibir a venda para menor de 18 anos. O que não significa que não pode ter tentativa de fraude, claro, mas a lógica é que quando você legaliza, você tem muito mais controle sobre o produto que está sendo vendido e consumido e sobre quem pode e quem não pode. E tem um outro elemento, que é a informação. Uma das questões, você é indicado para todo mundo consumir maconha? Não, algumas pessoas também vão ter certas condições, em especial alguns casos de saúde mental, por exemplo, que não são indicados, que a maconha pode gerar um efeito muito, muito ruim. Então, você vai passar a ter também o que a gente tem como contraindicações de qualquer produto que a gente consome. Isso aqui, se você quer emagrecer, não use açúcar. Né? Se você tem uma determinada condição, você evite o uso de maconha, por exemplo. Então, e assim como é recomendado que não haja o consumo de nenhuma droga, mas especialmente da maconha na adolescência, só após 18 ou 21 anos. Então, inclusive o álcool. Inclusive o álcool. A gente deveria estar trabalhando... As pessoas têm essa mania de não discutir o álcool como uma droga. Não, e o grande mercado incentivado, como é o álcool. Cigarro também, né? O cigarro, o Brasil tem uma das melhores experiências internacionais de redução do consumo do tabaco, com base em regras puramente administrativas, sem direito penal, sem prisão. Imposto mais alto, né? A política do tabaco reconhecida, aquela redução de danos, você põe as fotos no maço de cigarro, proibição de propaganda antes das 10 horas da noite, isso também ocorre com álcool. Então, você tem mecanismos não penais que você consegue ter controles. A questão é quando você projeta na proibição um efeito que aquela proibição não pode dar e que agrava a própria situação, né, do consumo. A gente tem ótimas experiências, que você disse aí, do Uruguai, do Canadá, dos Estados Unidos, né, com 15 estados que descriminalizaram e alguns caminhando para legalização. Mas há experiências também ruins nesse sentido, né? A gente olha, por exemplo, o caso do estado do Colorado, que foi o primeiro a descriminalizar. E aí houve um aumento, analisando 5 anos depois foi o primeiro estado, né? 5 anos depois, lá em 2014, eles observaram um aumento de casos assim de consumo. Não mudou muito a questão da população negra, continuou sendo a mais presa ali, né? Então não houve uma melhora tão significativa nesse sentido da desigualdade racial, de casos de violência. O que você acha que o Brasil poderia fazer para mitigar esse efeito negativo de uma descriminalização futura? Então, mas eu acho importante fazer uma diferenciação também em relação a isso. Em todos os lugares em que houve a descriminalização, num primeiro momento, ou em quase todos, você consegue observar um certo aumento do consumo. Porque aquilo está mais disponível. A questão aqui, quando você vai pegando os dados, e aí, nesse caso, inclusive do Colorado, o que eu acho que a gente precisa estudar mais é esse médio e longo prazo. Para a gente conseguir ter um panorama e conseguir ajustar também esses mecanismos. E também a gente entender que a legalização não vai resolver os problemas estruturais da sociedade, né? Eu falava isso também em relação à legalização do aborto. A gente vai ter limites que a nossa sociedade capitalista, racista, classista vai nos colocar, né? Nossas estruturas sociais, elas não... o que a gente precisa é ter cuidado para também não fortalecer um capitalismo que a droga se torne, que aquela substância se torne mais uma mercadoria. Ao mesmo tempo, eu acho que isso que você falou do racismo, você também tem diferentes, vamos dizer, perspectivas da cultura dos estados, da própria formação. Um exemplo muito importante é o estado de Nova York em relação à reparação. E também Illinois. O que eles fizeram em Illinois? Eles fizeram um fundo, que é um fundo a partir da taxação da cannabis. Esse fundo deve necessariamente reverter para a construção de moradia popular para a população negra. E isso, para mim, eu acho que a gente tem que pegar essas experiências para conseguir entender. Agora, o sistema de justiça vai continuar racista. É extremamente racista. A gente precisa também, estruturalmente, precisa enfrentar também o racismo na perspectiva mesmo de uma modificação
o racismo, se chama justiça, perpassa pela seleção dos magistrados. Se a maioria dos magistrados for branca, vai ter essa questão que vai influenciar nas sentenças. A gente tem que pensar na formação policial, né? Que polícia nós temos, que a polícia é quem faz a primeira abordagem. Então, eu consigo entender, em especial no Colorado, que também não é um estado onde os negros e negras são também muito minoritários, como também, de repente, você já teria que estudar um pouco melhor isso, você não já teria uma estrutura, vamos dizer, de um racismo ainda muito mais aprofundado, sem que as próprias autoridades tivessem pensado em como combater. E como o Colorado foi primeiro também, eu acho que hoje já tem outras experiências que a gente precisa tomar como exemplo. É que a gente viu até casos de famílias indo para outros estados onde ainda era criminalizado. Como acontece no caso do aborto que você falou aí, que tem famílias indo para outros estados, porque em alguns estados a lei federal foi proibida, nos Estados Unidos agora. E o contrário também, né? E o contrário também. Exatamente. Uhum. Uma coisa que eu acho que eu até trouxe aqui para ler o trecho com você, claro que você conhece, mas enfim, as pessoas não necessariamente, é sobre a ambiguidade que a gente tem na distinção entre usuário e traficante, né? Isso pode levar a uma série de injustiças, a uma série de confusões. Hoje em dia a gente tem gente presa com quantidades ínfimas de maconha, por exemplo, enfim. Então, a lei, o artigo 2º da lei antidrogas, ela fala: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida. Até aí, ok, embora não haja essa definição. Mas isso me chamou a atenção. Ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Então, assim, é aberto, né? Explica pra gente como que isso pode ser ruim. Então, esse artigo é um artigo que está aí e que, basicamente, ele já inclina para uma ausência ou uma atuação racista e classista da justiça, né? O local, então, se for na favela, ele vai ser traficante. E antecedente, quer dizer que se ele tiver antecedente, você presume que uma pessoa que eventualmente tem um antecedente vai ser traficante, enfim. Então, é um artigo, acho até preconceituoso. Uhum. Mas, na prática, esse artigo ele nem é muito aplicado, porque não é nem o juiz que vai fazer a diferenciação. Eu mostrei numa pesquisa sobre sentenças aqui no Rio de Janeiro, em 2009, que o que você tem, na verdade, é a polícia que define com base na caracterização da primeira pessoa que entra em contato e efetua a prisão. E o que a gente tem é uma polícia militar, que é uma polícia de patrulhamento. Então, eu peguei a análise dos autos de prisão em flagrante, e que correspondem a mais de 90% das prisões. Você não tem investigação. Você tem, o cara tropeça nos pequenos traficantes, ele vai lá e prende. E aí a frase é assim: os policiais em patrulhamento de rotina em local conhecido como sendo de ponto de venda de drogas, fulano e beltrano. Aí você vai ver, as quantidades são ínfimas, mas pelas condições do local e pelo manjamento racial, como se costuma dizer na gíria, que é justamente olhar para uma pessoa branca e dizer: não, você tem cara de usuário. Vou olhar para uma pessoa negra e o policial vai dizer: não, esse aí é traficante. Ainda que a quantidade, por exemplo, no seu caso, encontrada com você, pudesse ser maior do que a encontrada contigo. Isso a gente vê direto nos processos. E assim, e aí você pensa: bom, mas a polícia faz isso, mas o juiz podia, ou o Ministério Público depois. Não, eles mantêm a mesma classificação que é dada no início da prisão em flagrante. Ou seja, a justiça dá esse poder ao policial, que é outro problema muito grave. O que é a polícia, né, militar? O que é a polícia no Rio de Janeiro, por exemplo? Uma polícia que também não dá para continuar nesses moldes, né? A gente precisava mudar muita coisa também nesse sistema de segurança pública. Se a gente for falar no meio disso do sistema prisional, muitas vezes a pessoa vai parar na prisão por conta de uma gramatura mínima, realmente como usuário. O cara entrou ali, se ele não se filiar a uma facção, ele está sob risco de vida, sob risco de abuso sexual, etc. E aí entrou ali por uma coisa que poderia ser minorada, né? E sai dali, de fato, de repente, um traficante, né? Então, no limite, a gente tem essa contradição. Exatamente. A prisão é uma escola do crime. E esse abuso dos policiais também, no sentido de não definir quem é um usuário e quem é traficante, que é a preocupação do Supremo, que é super válida, é o que acontece, e o resultado disso é o chamado superencarceramento, encarceramento em massa, que hoje no Brasil se dá principalmente por crimes patrimoniais, em especial roubo, mas cada vez mais se dá para o tráfico de drogas. Então, 35% da população penitenciária brasileira hoje
está presa por tráfico de drogas. E no caso das mulheres, a maior parte delas está presa por tráfico de drogas e pouquíssimas por crimes patrimoniais. No caso dos homens é muito próximo, tanto crimes patrimoniais como o tráfico. Ou seja, se a gente mudar a lei de drogas, a gente poderá, inclusive, estar trabalhando para uma melhoria do sistema penitenciário, no sentido do esvaziamento do sistema penitenciário. Mas o julgamento do Supremo não vai resolver isso, porque ele pode até impactar de alguma forma, se tiver alguém preso injustamente, como é o caso, seria o caso da pessoa que gerou o recurso, mas, no caso, hoje, o usuário ele já não é preso. Então, eu estou me referindo aqui à pessoa condenada por tráfico, artigo 33. Mas se for criminalizado quem está preso por tráfico, pode ter a sentença revogada quem já está preso só para os próximos? Não, porque o que o Supremo está decidindo é o artigo 28, é só o usuário. Entendi. Agora, você poderia ter uma situação... você poderia, eventualmente, rediscutir alguns processos na justiça. Porque você tem muitos traficantes presos por quantidade que ele deveria estar sendo tratado como usuário. Então, é aí que pode ter algum impacto. Ou seja, pegar os processos, a partir dos quantitativos que a gente espera que o Supremo vá indicar, nessa distinção que a gente falou aqui já, e isso possa ser usado também para rediscutir os processos de tráfico quando as quantidades são pequenas. E aí eu super defendo, tem que fazer isso mesmo. É absolver, né? Porque se o fato deixou de ser crime... A votação ela já começou, inclusive, e a gente viu que está discutindo-se muito isso de qual é a quantidade de gramas para ser considerado usuário ou tráfico. Você acha que tem algum ideal, assim, de, sei lá, de experiências internacionais ou de coisas que você já estudou, sobre o que seria, assim, acho que 100 gramas, 60 gramas, 30, ou... Como é que fica essa discussão? Assim? Como é que a gente vai saber que aquilo é tráfico ou é usuário? Vai ser uma definição. Assim, eu acho que a gente não vai conseguir nunca essencializar no sentido de ter um número absoluto que vai definir isso. O que a gente tem são também exemplos internacionais, mas o Supremo até está indo além de exemplos internacionais. Por exemplo, Portugal, no caso da maconha, é 26 gramas. O Alexandre de Moraes propôs 100, né? 60, Barroso 60 e 100. Por quê? Mas o argumento do Alexandre de Moraes é muito bom. Xandão, hashtag nunca critiquei, né? Porque... Nem nós. Mas é o quê? Porque, veja Fazer só, o quê? não é? Ele foi um voto muito bom e ele fez pesquisa. Ele tem uma pesquisa com ele, que até eu queria saber quando é que eles vão publicar. Eu, como pesquisadora, estou doida para ler. Ele fez uma pesquisa falando da média. Então, ele viu que homens brancos eram condenados como traficantes com quantitativos muito mais altos do que homens negros. Então, ele usou isso. Então, vamos botar o que a própria justiça está determinando. Então, essa pode ser um critério. Os critérios internacionais aí vão variar também. Eu acho que deveria ser feito não o Supremo deveria determinar. Eu acho que deveria ser feito ou pela Senad, ou por um outro órgão, o CONAD, que é o Conselho de Política de Drogas, para ter um pouco mais de elementos, Conselho de assim. Medicina, talvez? Não, Conselho de Medicina não, pelo amor de Deus. O CFM lançou um livro, um folheto que é A Tragédia da Maconha. Nossa. Não, o CFM é o que há de mais, assim, retrocesso e conservador que temos hoje. A gente precisa mudar muito esse ensino médico e a profissão médica. Mas o Ministério da Saúde está bem conduzido, assim, né? Ah, sim, hoje sim. Vamos, depois dessa pandemia. Sim. Mas eu acho que o médico não sabe nada de maconha. Médico não entende nada. Nem maconha é remédio. Eu digo isso porque eu estou nesse debate todos sobre a questão da cannabis medicinal e você vê muitas vezes as mães indo atrás de remédio e mostrando para o médico, falando, olha, funcionou aqui com meu filho, ele tinha 60 convulsões por dia, hoje ele não tem mais nenhuma. E os médicos abismados, porque os médicos não pesquisam. E não tem essa informação. Então, para mim, os médicos são os últimos. Eu acho que tinha que ser feita uma pesquisa nos processos mesmo, uma pesquisa com os usuários, para um pouco poder ter um pouco essa noção. E mesmo assim, entendendo que é uma determinação apenas como parâmetro. Porque também a polícia, se quiser, pode botar um flagrante forjado. Então, sem criar, na verdade, essa é a minha posição, criar mecanismos de controle para reduzir as chances de ter injustiça e reduzir as chances de deixar na mão da polícia um grande poder, inclusive uma estrutura racista, que o racismo vai predominar. Então, tem que ter uma perspectiva garantista e, efetivamente, que possa ter uma orientação, não só em relação ao quantitativo objetivo, como em relação também ao elemento subjetivo. A pessoa, afinal, está com a intenção de traficar, vender, ou a intenção é usar?
Isso a polícia devia investigar. Mas não pode presumir pela quantidade também que ele seja traficante, como hoje ocorre. Você tocou num ponto que a gente considera essencial, que é o da violência. Não dá para falar desse tema sem falar de segurança pública, né? E você acha que é um grande problema hoje se perguntar assim para as pessoas que votam, né? Você como vereadora sabe muito bem disso, já discutiu isso muitas vezes, questão da violência, que a população, inclusive aqui do Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, ela é muito preocupada com isso, os nossos governantes sempre focam muito nisso. Você acha que uma descriminalização com uma legalização futura, ela vai impactar na redução efetiva da violência? A gente tem dados sobre isso? Ou isso poderia, não tendo uma legalização, mas uma descriminalização, as pessoas aumentarem o consumo e isso fortalecer o tráfico? Essa é uma pergunta das pessoas. É um argumento comum, argumento, assim, não, mas aí se descriminalizar vai começar a consumir mais porque vai ser mais liberado e aí o tráfico vai ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho que isso é uma dúvida bem, bem importante, assim, da galera por aí, né? Bem comum. Por exemplo, eu acho que essa é uma dúvida super legítima, a gente precisa falar sobre isso. Sim. Mas é importante dizer o seguinte, o próprio circuito do mercado ilícito, ele é um circuito que alimenta o crime. Se a gente talvez fosse fazer uma enquete com os maiores traficantes desse país, eles seriam contra a legalização. Porque hoje é muito mais jogo para o crime organizado ter atividades ilícitas, inclusive porque eles não pagam imposto, eles não têm controle nenhum. Então, é o contrário muitas vezes que as pessoas acham. O mercado ilícito, ele amplia a criminalidade. A partir do momento que o Estado assumir o controle e tiver uma lei e tiver um parâmetro, entendendo que as pessoas vão consumir drogas mesmo sendo proibido, você consegue ter o maior controle do Estado. O que você tem hoje é o descontrole. Uma suposição de ter controle porque criminaliza, na verdade, é o descontrole. Então, vejam bem, se você quer reduzir o poder do mercado ilícito de maconha, por exemplo, você cria uma empresa que vai cultivar e você vai vender. Então, aquele indivíduo que faz uso de violência para garantir seu próprio negócio, ele vai ter um concorrente de peso, as pessoas vão preferir comprar de uma maneira muito mais segura, tá certo? Um outro mecanismo, que isso foi nos anos 2000, 2010, por aí, teve uma campanha que era para reduzir a criminalidade, tem que descriminalizar o autocultivo. E é isso, se as pessoas não podem cultivar a sua própria planta, elas vão ter que buscar naquele mercado. Mas se você tiver também, disser que não é mais crime, tiver essa legalização do autocultivo, você também vai reduzir o poder do crime organizado, porque você vai poder você próprio fabricar a sua planta. Né? Bem mínimo, assim, quem vai poder cultivar em casa, porque não tem a questão de ter estufa, de ter todo um... Então, no Brasil, simples, né? Olha só, no Brasil é bem mais simples do que se imagina. O Brasil é um país que é muito... Aliás, a maconha é muito fácil, ela em lugares quentes, né? Sim. Ela cresce muito fácil. Isso nem é um problema, mas não... Claro, mas você tem razão, não seria só a legalização do autocultivo. Nem todo mundo também saberia plantar, colher, etc. Mas você tem vários mecanismos, não só o autocultivo, como os clubes canábicos, e a própria plantação feita por empresa ou feita pelo poder público. Então você teria... Não dá também, para você descriminalizar também e não prever o fornecimento. Como é que vai ser fornecido? Porque senão você também, eventualmente, você está dando dinheiro para o crime organizado. Agora, a ausência de estigma, você trabalhar a lógica de um consumo que ele existe, é muito melhor que você coloque esse consumo na legalidade para você poder ter mecanismo, inclusive a cobrança de impostos. Hoje, o único fornecedor é o crime. Hoje, o único fornecedor é o crime. Ou você também cultiva fora da lei, né? Mas você não tem nenhum acesso a um local lícito para você comprar um psicoativo hoje incluído na ilegalidade. Então, é isso que dá poder ao crime organizado. E aí, como você não tem mecanismos também de solução ou de negócios controlados, impostos, como é que aquele traficante vai fazer? Ele vai utilizar os territórios e vai se armar para defender aquele seu território, que é onde ele vende. E aí você tem todas essas guerras do tráfico que tem pelos morros do Rio de Janeiro, a partir do controle dos territórios. E aí a violência vem do armamento, do enfrentamento à polícia. Se você passa a ter um fornecimento lícito, a polícia não tem mais que ficar... Então, a gente tem que pensar numa outra lógica e não naturalizar essa lógica que tem hoje. Porque essa lógica que é a perversão do sistema. E o que alimenta é o que eles lucram. No mercado ilícito, o lucro é muito maior. Vamos reduzir esse lucro. Eu queria te perguntar uma coisa, mas é só um comentário sobre o que você falou.
Eu não consegui raciocinar sozinho, eu tive que buscar informação, e muitas vezes as pessoas pecam por isso, né? Por não buscar informação, sobre como que a descriminalização... Abre enroscando, que eu acho que vai ser mais fácil. Como que a descriminalização ela pode trazer uma não contradição legal, né? Porque descriminalizar e, por exemplo, não descriminalizar o autocultivo, como você falou, seria meio contraditório com o tráfico. Se o cara vai continuar precisando comprar do tráfico, né? E agora o consumo não é mais criminalizado, o consumo vai pressupor a compra, que é um crime. E aí depois eu entendi isso que você falou, que é um passo para a legalização, que não adianta fazer uma coisa sem fazer a outra, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, se eu não estiver errado. Não, você está certo. Só tem um outro elemento que eu acho importante. As pesquisas mostram que as pessoas vão consumir sendo ou não crime. É que vendem uma imagem, tem uma coisa que eu não sei se é um mantra, se é algum... Assim, a gente parte, às vezes, de alguns pressupostos nesse tema de drogas que nunca ninguém provou, mas repetiu tanto que se tornou verdade. E uma das frases que a gente escuta muito é essa, ou seja, que as pessoas vão deixar de consumir, ou melhor, que caso deixe de ser crime, vai aumentar o consumo. As evidências que a gente tem é no sentido que o fato de ser ilegal não impede ninguém de buscar o consumo. E no caso dos adolescentes, isso explica aquele resultado de Portugal, é a questão do fruto proibido. O fruto proibido também tem muito mais atração em relação aos jovens. Não é proibido, então deve ser bom e tal. Então você também consegue trabalhar numa outra perspectiva. Ou seja, a interdição pela lei não gera efeitos. Porque as pessoas violam a lei e pouquíssimas são presas também. Ainda mais se você for de uma elite, se você for branco de classe média. Você vai consumir, nada vai acontecer com você. Então, assim, eu gosto de falar isso para a gente evitar, às vezes, partir desse pressuposto. E é isso que explica, por exemplo, por que você, nos países que descriminalizaram e legalizaram, o consumo se mantém mais ou menos o mesmo. Talvez tenha uma curiosidade, aquilo que eu falei nos primeiros anos, que aí você tem de, né? Pode ser o curioso, que de repente é um cara que nem usaria, mas pode experimentar e tal. Mas depois isso entra numa normalidade. Mas também não dá para você fazer uma legalização no sentido liberou geral, sem trabalhar a prevenção nas escolas, sem trabalhar mecanismos de controle para evitar o acesso por crianças e adolescentes, o controle sobre o produto vendido, as orientações de contraindicações. Então, assim, eu acho que falar em legalização é falar de uma legalização controlada. A gente usa esse termo também, uma legalização responsável nesse sentido. Não só liberar, né? Que aí você pode ter os mesmos problemas da ausência de informação e do tabu que acabam se mantendo nesse nível de consumo atualmente. Queria só uma coisa rápida sobre isso, sobre a questão da segurança ainda, só antes de mudar de assunto. Você citaria, assim, qual exemplo objetivo, né, de país ou de estado americano, não sei, onde a gente tem esses dados, porque a gente sempre prega isso aqui, né, tipo, duvide da gente, tá? Vai buscar informação, vê se é verdade o que a gente tá falando e tal. As pessoas assim, eu vou me debruçar, então vou ver um vídeo sobre isso, vou procurar saber sobre redução de violência após a descriminalização ou legalização. Tem algum caso bom, assim, sobre isso? Então, a questão é que a violência, ela não vem só da criminalização. Claro. Então, aí já tem uma variável que é difícil você... Ou seja, né? Mas eu acho que é importante explicar. A gente falar de segurança pública é falar de políticas de prevenção da violência, que são diversas. Eu começaria a dizer para vocês que é trabalhar aumento da educação, você incentivar que os meninos fiquem na escola, você evitar a evasão escolar, que o garoto vai acabar entrando em companhias erradas. A desigualdade social também é um fator que pode levar à violência, a negativa de direitos pode levar a violações da lei. Então, assim, a segurança ela é um tema muito complexo, mas essa violência armada que você tem em relação ao tráfico também, ela é muito típica aqui do Brasil. Porque nenhum outro país do mundo, ainda mais esses que legalizaram, tem um nível de violência tão alto como no Brasil. Então é até difícil a gente conseguir ter exatamente esse resultado que você quer. Mas eu acho que dá para pegar, por exemplo, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados sobre a criminalidade no Brasil, para entender também que essa criminalidade não é só decorrente da droga, mas a violência armada, ela é alimentada pela proibição, porque, como eu disse, tem isso. Mas também tem um outro elemento,
que é a própria corrupção policial, a venda de armas, boa parte dos vendedores de armas no mercado ilícito é de policiais, desvio de armamento do Exército, das Forças Armadas, isso está documentado. Então, para a gente reduzir a violência, também não basta só você achar que é a questão da política de drogas. Significa a gente investir também em desarmamento, em controle de armamento, de um maior controle da polícia, fiscalização. Então, é um conjunto de fatores. Mas, acima de tudo, eu vou dar um exemplo. O Rodolfo Giuliani, em Nova York, ele bolou uma teoria das janelas quebradas. Ele dizia que se você consertasse todas as janelas e impedisse os pequenos crimes, que o resultado da redução da criminalidade era do combate ao pequeno crime. E aí as pessoas foram estudar posteriormente essa proposta, né, que maravilhoso, ele fazia sucesso com isso. Só que aí descobriram que, na verdade, não tinha nada daquilo. A grande redução do crime no estado de Nova York foi o desenvolvimento econômico, ou seja, foi a redução do desemprego. Como diziam, é economia estúpida. Ou seja, sempre quando a economia estiver aquecida, a gente tiver mais gente trabalhando, tiver acesso a direitos e tal, a criminalidade vai reduzir. E, para combater a violência urbana, além de descriminalizar, que não vai ser a única, ou legalizar, a gente precisa trabalhar de controle, em relação ao controle de armas, a questão mesmo de pensar que polícia nós queremos. Queremos uma polícia armada ou queremos uma polícia que possa ser uma polícia de vizinhança, que possa ter um outro perfil, como a polícia inglesa. Então, quem buscar aí, busca a história do Rodolfo Giuliani, que vendeu uma historinha que também não era verdade. Mas a gente precisa ainda de mais dados aqui no Brasil, inclusive de estudar. Eu quero que o Brasil seja um exemplo. Vamos fazer essa pesquisa com a legalização no Brasil para a gente ver. Eu aposto que vai dar certo, que a gente vai reduzir muito. Vai ter fim dessas balas perdidas que matam crianças na porta de escola. A polícia, se não entrar em confronto com o traficante, já reduz o número da violência muito. Antes de a gente partir para as eu ia perguntas, perguntar isso. Eu só ia te perguntar, está preparada para essa luta porque você disse? O Supremo provavelmente vai aprovar, tá faltando acho que um voto só, né? Um voto. Apenas um voto, então provavelmente vai aprovar a descriminalização. Você disse que vai partir para a legalização. E aí você está preparada para essa luta aí no Congresso, porque o parlamento... Olha aí... Mas assim, aí eu acho que a gente vai ter que mudar a política, né? Não dá para ter, porque a gente não tem espaço para debater. Que tá aí vai ser difícil. Nós temos projetos, gente, aqui fazer uma grande homenagem a Jean Willis, esse grande deputado federal do PSOL, que hoje até saiu do PSOL, que teve que ser exilado por conta da perseguição do bolsonarismo. O Jean Willis tem um projeto de legalização da maconha muito bem construído. A gente consegue achar esse projeto? Consigo, posso mandar para vocês. Procurem também, depois vocês divulgam, vale muito a pena. Divulga, né? Não conseguiu nem avançar na votação, porque não deixam, as pessoas têm... Então, essa bancada da Bíblia, da Bala do Boi, essa organização, esse tabu, esse fundamentalismo, que impede que as grandes discussões. Mas eu acredito que a gente tem que transformar o Congresso nos próximos anos. A gente tem que ir para a disputa e assim, tem que ter divergência, nem todo mundo vai pensar igual, nem todo mundo é de esquerda, mas não dá para ter esse fundamentalismo, essa extrema-direita tão fortalecida que impede debates tão essenciais para a nossa sociedade. Né? Bom, vamos para a caixinha, Vamos para a caixinha. Só para te explicar a dinâmica, sei que você não deve ser muito ocupado, não deve nunca ter assistido um episódio do Atualize, mas agora está convidado. A gente recebe perguntas da nossa audiência, né? Eles enviam perguntas numa caixinha daquelas de stories do Instagram, então muito legal. Objetiva, muito rapidinha. E a gente faz, sabe, Marília Gabriela, antigamente? Pinga fogo. Pinga fogo. Não é uma palavra. Nossa, você tá tirando da minha época, não. Não é tão assim, não. Claro que não é uma palavra, claro que não. Ela vai falar de assunto e tal, mas é assim, uma resposta bem rapidinha mesmo, até porque a gente tem uns 10 minutinhos aí pra finalizar. Então vamos lá. A Rafaela enviou. A gente já falou um pouquinho sobre alguns assuntos, mas eu vou contemplar. Aí eu faço uma síntese. Isso. A Rafaela enviou. A discussão é a descriminalização do porte, mas e o plantio para consumo próprio? Isso não... Eu achei essa parte interessante e meio inédita. Isso não pode fortalecer o tráfico disfarçado de cultivo próprio? Só para dizer, o recurso extraordinário foi incluído no voto do Gilmar, inclusive, o parágrafo 1º e o caput do 28, então o Supremo vai tratar do autocultivo. Não, para mim é exatamente o contrário. A permissão do autocultivo é que vai enfraquecer o crime organizado. Porque esse crime organizado aqui, ele não cultiva, ele não planta. A gente importa do Paraguai. Né? Ele é distribuidor, traz do Paraguai, ou a gente produz ali no polígono da maconha, em Pernambuco. Aqui no Rio de Janeiro, você quase não tem plantio suficiente para dar conta da demanda. Boa. O Fernando enviou.
Descriminalização da maconha já me incomodou mais, mas e sobre as outras drogas? Não é muito diferente? Algumas têm níveis de danos à saúde e de dependência química muito mais graves, não? Então, eu sou a favor, eu tenho uma tese de doutorado que eu defendi a favor da legalização de todas as drogas, porque eu acho que esse sistema não funciona bem para nenhuma substância psicoativa. Porém, você tem estudos mostrando essa diferença entre as drogas. Então, alguns países optam por essa diferenciação. No caso, aí procurem numa matéria do The Lancet, é um dos jornais de pesquisas científicas mais importantes do mundo, e tem o David Nutt, é engraçado que o nome dele o sobrenome é N-U-T-T, que em inglês é maluco. O David Nutt é o grande acadêmico que trabalha sobre as drogas. Excelente. E ele fez uma pesquisa, ele foi czar das drogas no Reino Unido, foi maior autoridade das drogas no Reino Unido, e ele fez uma pesquisa comparando essas substâncias. E ele consegue mostrar que, na verdade, uma das substâncias mais perigosas é o álcool. Uhum. Até mais que a maconha. E mesmo dentre as psicoativos hoje ilícitos, você tem, por exemplo, MDMA, você tem drogas sintéticas que são menos danosas também, mas você vai ter heroína aí, que tem um peso maior, e ele vai estudando cada uma dessas substâncias. Então, eu acho que é interessante, porque se a gente vai pensar, eu acho que a gente tem que romper também, não pode ser só a maconha é apenas uma substância que nem deveria jamais ter iniciado essa criminalização. Mas eu acho que a gente tem que ter base científica para poder pensar em relação às outras substâncias. E também entender que mesmo que seja uma substância, por exemplo, a cocaína, mesmo que seja uma substância que você tem riscos, será que não é melhor manter esse risco num sistema controlado do que manter na ilicitude? Uhum. A cocaína hoje é que dá mais lucro no mercado de drogas, mais que a maconha até, porque é mais cara. E nesse sentido, será que não era melhor? E a cocaína já foi legalizada numa época. E por exemplo, há quem diga que ela poderia ser consumida a partir de prescrição médica também, no sentido de ter algum tipo de controle. Eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que a gente tem que cada vez... Vamos começar com a maconha agora, ok, mas vamos começar a pensar que modelos de legalização... Exatamente, pensar, será que não seria melhor? O que a gente ganha? Quais são os ganhos que a gente tem com essa criminalização, já que a gente não consegue... reduzir o consumo. Nunca se conseguiu reduzir o consumo. Então, um sinal que a gente está adotando a tática errada. Os médicos estão prescrevendo aí, vários psiquiatras prescrevendo um monte de remédio aí pesadíssimos à torta direito, né? Psicotrópicos também são drogas. Sim. Opioides, né? Piores. Inclusive, dizem que o grande lance que a indústria é contra a cannabis medicinal é porque cairia o consumo de Rivotril. Rivotril é um dos remédios mais consumidos no mundo. A indústria lucra muito com Rivotril. Muito. Porque você conseguiria fazer com a cannabis um efeito semelhante ao Rivotril. Fitoterápico. Mas a cannabis nos Estados Unidos é fitoterápico. Uhum. E sem inclusive, a tarja preta, sem as contraindicações que boa parte desses psicotrópicos, né, em especial os psiquiátricos, têm. Você citou a cocaína, que é um caso histórico, né, muito famoso, mas eu acho que o que assusta muito o brasileiro, talvez, nessa discussão é o crack, e agora, no exemplo americano, tá aparecendo direto aquelas crises de opioides, zumbi, né, e tal, vários, né? Droga zumbi que... E, caramba, o pessoal no meio da rua e tal, então acho que isso que assusta mais, né? Mas só para comentar, claro. Isso assusta, mas em especial em relação ao crack, a gente precisa de mais informações e as pessoas precisam conhecer as pesquisas. Há uma demonização também do usuário de crack. O crack ele é um subproduto da cocaína. Se houver algum dia alguma legalização, talvez as pessoas nem optassem por consumir crack, porque ele é muito mais, vamos dizer assim, ele causa danos ao organismo muito maiores do que uma cocaína pura, por exemplo. Então, o que a gente tem estudado a respeito dessa questão do crack é que a gente precisa trabalhar a vulnerabilidade social que vê no crack as pessoas que têm esse consumo justamente por ser uma droga mais barata. Então, tem pesquisa da Fiocruz mostrando as cenas de uso e como a gente precisa pensar na pessoa que está ali, que acabou... como é que ela chegou no crack? A gente tem que dar a maioria dessas pessoas está num problema de grande vulnerabilidade social, precisa de moradia, precisa de emprego, precisa de apoio. E busca na droga um escape. São pessoas que vivem nas ruas. Então, que é muito importante pensar a questão social do crack, não a droga em si, pensar no ser humano que está ali e o que leva aquele ser humano. Aliás, temos que pensar isso para todas, né, nos abusos. Né? Pensar que a gente tem que pensar nas pessoas e pensar em políticas sociais para a redução de desigualdade e proteção e amparo daquelas pessoas. Uhum.
Tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito objetiva. Eu queria muito te fazer a última, que eu acho que você vai adorar falar sobre esse tema. Mas uma que é muito objetiva que eu fiquei curioso de saber a sua opinião. A pergunta da Clarissa, que falou: gostaria de saber o que a convidada acha sobre usar a democracia direta e fazer logo um referendo sobre esse assunto, como foi feito com as armas. E aí? Olha, Clarissa, hoje estão falando disso em relação ao aborto também. Eu acho que essa democracia, vamos dizer, né, ampla, ela pode ser um avanço. Mas, para mim, também não adianta você fazer um plebiscito se você não tem as informações circulando. Como ainda tem muito tabu, eu acho, Clarissa, eu pensaria um pouco antes de lançar essa ideia. Eu acho que a gente precisa, primeiro, conscientizar mais. Eu acho que tem muito para a gente discutir. E acho que dentro da própria estrutura do parlamento também, você tem mecanismos de fazer debates. A gente esteve lá numa audiência pública essa semana, para ampliar o conhecimento. Acima de tudo, Osmar Terra é um parlamentar, por exemplo. Ele só fala mentira. Nós temos as fake news que até hoje, vocês vão ver a declaração desse homem. Ele é médico, ele cita dados falsos. Eu posso falar aqui publicamente que ele cita dados falsos para pegar na emoção das pessoas e conseguir voto desses desavisados que acreditam nas mentiras que ele fala. Então, meu receio, em tempos também de fake news, é a gente fazer um plebiscito e a população ser mal informada. Os algoritmos, aquele zap da família, né, da tia que manda as bobagens, a produção lá em série dessa turma da extrema-direita, que vai cair em cima e vai divulgar mentira. E aí, você vai dizer, é a voz do povo, né? A voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que o povo bem informado, ele pode, sim, ser chamado de plebiscito. Mas nessa situação hoje, a gente precisa avançar um pouco nessa informação. O Atualize está ajudando para isso. Para divulgação da informação. Excelente. A última pergunta aqui é da Isabela. E ela fala: Luciana, fugindo do tema, vi o seu nome numa matéria sobre a legalização do aborto no STF. Qual a sua relação com isso? Tem chances de ir para frente? A pessoa... Antes de você continuar, você poderia voltar aqui outro dia para falar sobre pode isso. Pode ser. Podemos fazer um episódio inteiro. A pessoa que fala sobre aborto e drogas, né? Nada mais simples, né? Como é que é o nome da pessoa que perguntou? A Isabela. Isabela. Bom, Isabela, importante essa tua pergunta. A gente está aqui, acabou de sair o voto da Rosa Weber, né? Que é a relatora. A gente está numa expectativa muito grande para a continuidade desse julgamento. A gente sabe que são muitos desafios a serem enfrentados, mas o voto dela tem 103 páginas. Nem eu consegui ler inteiro ainda, que saiu de madrugada, mas recomendo que a gente consiga também traduzir um pouco dessas reflexões que a Rosa Weber trouxe para a sociedade brasileira. Eu acho que a gente precisa também romper esse tabu em relação ao aborto. Mulheres morrem vítimas de abortos inseguros por conta da criminalização do aborto. Mas aqui no aborto eu vou ter a resposta para aquela pergunta. Você tem algum exemplo? Nós temos os exemplos de países, especial no norte global, que a maioria deles já legalizou o aborto, que houve a redução do número de abortos porque foi legalizado. Vejam como é isso. Você consegue trabalhar a conscientização das pessoas, a informação, as políticas públicas a partir de um outro padrão, do padrão que não é a criminalização, do padrão que é você tratar a realidade. Mulheres abortam e vamos pensar em política de prevenção, anticoncepcional, direitos sexuais e reprodutivos, educação sexual nas escolas. E vamos, sim, garantir o aborto legal e seguro para as mulheres não morrerem, né? Nosso lencinho verde que eu trouxe aqui para esse grande final, olha só. O nosso lencinho verde aqui, nem presa nem morta, de uma campanha que está trabalhando justamente essa informação. E a gente espera aí quais são os próximos passos. O Barroso vai virar presidente do Supremo, vai ficar nas mãos dele a marcação do novo julgamento, ou melhor, da continuação do julgamento, e essa continuação vai ser presencial. Então, teremos muitos debates aí, todo mundo ligado na TV Justiça. Eu quero estar lá sustentando pessoalmente, porque tive que mandar um vídeo para o Supremo, porque o julgamento você que vai lá foi sustentar virtual. Sim, você é advogada da DPF, né? Isso, o pessoal é o autor, aí eu, mais 3 advogadas, estamos lá sustentando essa causa no Supremo. É isso. Luciana, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe, a gente conversou com o Gabriel sobre a agenda, alinhou e sabe como o seu dia a dia é pesado. Então, você ter um tempinho aqui para falar com a gente, com a nossa audiência, para a gente é de um valor enorme. Obrigado, tá? De verdade, muito obrigado. Gostou da experiência? Achei super bom. Vocês têm aí perguntas difíceis, os espectadores aí também trazendo. Foi um grande prazer, estou à disposição. E é importante que a gente tenha esses espaços, assim, para falar, para refletir, para provocar ainda mais temas tão controvertidos como esses. E não é da boca para fora, não. Fazer um episódio sobre isso, da questão do aborto mais à frente. A gente quer, com certeza. Com Aqui certeza já está tudo verde no entorno, já estou me sentindo até identificada com a cor.
Gente. Queridos, muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, compartilhem o episódio, comentem, curtam, mandem para seus amigos. É uma temática, a gente falou no início do episódio, que é controversa, então ninguém fica em cima do muro quando o tema é descriminalização de drogas. E eu acho muito importante falar, cara, que, assim, isso não é uma peça de convencimento. Exatamente. Isso é uma peça de informação, né? A gente está aqui discutindo um tema. Evidentemente, a nossa convidada é a favor desse tema. A gente não emitiu uma opinião direta sobre o tema porque a gente está aqui fazendo provocações. Mas é isso, né? Eu acho que é com informação que a gente constrói opiniões bem pautadas, como ela disse muito bem, a desinformação ela é perigosa nesse sentido. Então, nosso objetivo aqui hoje foi, como sempre, né, trazer informação pra galera. Valeu? É isso, temos. Queridos, Valeu, beijo aí com tchau, Deus, tchau. até a Beijo próxima. grande, tchau, tchau.